Bom dia a todos. Hoje vamos conversar sobre a América Latina. Minha preocupação hoje em dia com a América Latina é que nada de especial, nada de notável, de extraordinário parece acontecer aqui. Do México até o Chile, nenhum evento, nenhum avanço da humanidade parece ter acontecido entre nós. Então eu cheguei até a achar um título um pouco provocativo, Latin Losers, ponto de interrogação. É uma pergunta que me faço e que vai guiar esse vídeo. Vocês sabem do Latin Lover, aquele mito do garanhão latino que vemos nos filmes de Hollywood e até no cinema europeu? Estou fazendo uma brincadeira assim, Latin Losers. Por que estamos perdendo essa fase da globalização? Quais motivos deixam a gente sempre fora do foco, sempre na periferia dos grandes movimentos da humanidade? É uma discussão, não tenho opiniões muito sectárias ou muito intransigentes nessa área. Eu quero dar aqui alguns pitacos, compartilhar algumas conclusões que eu cheguei, que são também consenso, tanto no meio acadêmico como no mercado. O propósito aqui é dar ideias, guias, para quem quiser conhecer melhor a América Latina, sem viés ideológico e pensando em investir, criar atividade, ou pelo menos ter uma visão que esteja o menos superficial possível. Sair do achismo, ter um pouco mais de saber enquadrar um pouco mais a realidade latino-americana. Então, meu diagnóstico parte da premissa seguinte. Quando você olha, por exemplo, para a classificação das melhores universidades no mundo, chama Ranking de Xangai, onde constam as melhores universidades, melhores faculdades no mundo, não tem nenhuma da América Latina. Extraordinário isso. A USP aparece na posição que fica entre 101 e 150. Senão o resto é os usual suspects. Os americanos, Harvard, Yale, alguns alemães, os franceses depois nas posições 30. Nada da América Latina. Estranho. Você olha também para a arquitetura. Você olha para a arquitetura, a gente não tem uma obra extraordinária na América Latina hoje em dia. O Niemeyer já foi do passado, o Ateu do Flamengo, uma obra extraordinária, já foi nos anos 50, o MASP de São Paulo, acho que foi anos 50, 60, o Copan, nem no México você vê você tem, como se fala em português, arranha-céus, mas você não tem um bairro novo tipo a Pampulha, uma coisa tão extraordinária como você vê, por exemplo, no Guggenheim de Bilbao, ou na Fundação Louis Vuitton, em Paris, uma obra de cair o queixo, ficar de boca aberta. Ou até no pavilhão da China, na Expo de Xangai 2010. Você não vê isso muito na América Latina. Tem alguns prédios bonitos, até originais, por exemplo, a Biblioteca da Espanha em Medellín, uma obra de recuperação urbana, eu acho notável. Pode achar que feio ou bonito, isso é questão de gosto, mas tem um impulso aí, tem arte. Você tem em Inhotim, no Brasil, um parque e museu, mas também não é cidade, não é urbanismo. Esses são os exemplos que me vêm à cabeça. Então, por que não estamos brilhando, não estamos nos destacando nessa fase da globalização, onde a China mudou o mundo, onde alguns países asiáticos mudaram o mundo, onde até a Europa está bem presente ainda do ponto de vista artístico, industrial, onde os Estados Unidos alguns falam que estão em declínio, mas que belo declínio, em termos de tecnologia, se isso é declínio, então, onde estamos nós? Então, por que a gente tá nesse estado? Essa é a pergunta que coloco aqui. Parece que a gente é periférico, não consegue entrar no centro do mundo, estamos sempre longe de alguma coisa, ou estamos longe demais da Europa, para escoar o café, no século XIX, ou estamos longe demais da Ásia, para fazer negócio. Estamos longe demais do Pacífico, a próxima zona do crescimento, a presente e futuro. Ou estamos longe demais dos Estados Unidos. É verdade, a gente é periférico. Os mapas enganam a gente, porque, enfim, por vários motivos, mas se você vê, por exemplo, a distância entre Lisboa e Moscou, na Rússia, ela é menor da distância entre o Rio de Janeiro e a ponta mais ocidental do Amazonas. Estamos num país único, fazendo uma distância que é menor, o equivalente a Lisboa, Moscou. E o Portugal, na Europa, é um país periférico. Ele recebe subsídios por ser país periférico. Então, imagina a distância entre São Paulo, o Rio de Janeiro e Miami, o Washington.
É verdade, a gente está longe dos focos de inovação e de prosperidade, isso é um fato. E parece que o latino-americano precisa ir para Miami, talvez Chicago, Los Angeles, Nova York, para inovar, para fazer algo destacável. Vê na música. Você vê, por exemplo, a música salsa foi inventada em Nova York, por latinos, mas foi inventada nos Estados Unidos. O reggaeton, que está na moda agora, faz talvez uns 10 anos, que está dominando bastante pop music, é um negócio de Miami. Mas ele nasceu no Panamá, na Colômbia. Mas por que não acontece nada no Panamá, na Colômbia? As pessoas têm que ir para Miami ou para Los Angeles. Tema fascinante que vou tentar desbravar aqui com vocês. Sempre numa visão não ideológica e prática. Negócios ou conhecimento, conhecimento útil, não conhecimento de achismo ou de clichê. Primeiro, podemos falar da América Latina? Sim e não. Não existe uma América Latina como um todo, que nem não existe uma África, são várias Áfricas. E na América Latina tem vários grupos, pelo menos 5 ou 6 grandes regiões. Quem quiser investir ou entender a América Latina tem que ter isso em mente. Primeiro tem um grupo que vamos tirar afastar da análise rapidamente, o grupo Caribe. O Caribe é um mundo à parte. Ele é uma ponta do Atlântico, que está perto demais dos Estados Unidos, perto demais da América do Sul, México ao Ocidente, Estados Unidos no Norte, Venezuela no Sul. É uma região especial. Tem um fenômeno do fato de ser ilhas, então tem um isolamento das ilhas, tem um pouco de isolacionismo cambial, tributário, alfandegário. A maioria das ilhas ainda vivem uma relação muito forte com a Europa, ou são partes, por exemplo, da França, caso da Martinique, da Holanda, da Inglaterra, tem uma relação muito forte, parece uma projeção da Europa no Atlântico. Algumas ilhas são, digamos, muito exóticas, tipo Bermuda, Caimã, vivem como paraíso fiscal na economia globalizada. Algumas ilhas, você vê, tem muito isolamento lá, muito fenômeno. As ilhas parecem que vivem ainda no mundo fechado. A República Dominicana não colabora muito com Haiti, Cuba não colabora muito com Jamaica, tem problemas alfandegários muito graves lá, muito fortes. E o Caribe é um mundo à parte, eu sugiro não entrar nele. Quando eu falo da América Latina, não me refiro tanto ao Caribe. Você tem uma grande fractura na América Latina que chama os Andes. Queremos ou não, a geografia tem a palavra dela na vida, que nem a Amazônia, um grande deserto verde que fractura a América Latina. Tem por um lado o Brasil e o resto, parte ocidental dos Andes. Grande impacto sobre população, cultura, orientação. Você vê que o Brasil está orientado mais para o Mercosul, que é Argentina, Brasil basicamente, que é o Atlântico. Agora Peru, Chile, Colômbia, até México, estão olhando para o lado ocidental, para o Pacífico, para a Califórnia. Isso vai ter um impacto muito forte sobre o crescimento deles no futuro. Você tem o mundo do México, que é a América Central, que é um bloco muito, muito importante, diferente do nosso bloco aqui do Brasil. Podemos dizer também que você tem como se fala, tem países, tem outra fractura, que é a fractura da população índia. Tem países onde o fator étnico dos indígenas é muito alto, como no Equador, até no México, no Brasil nem tanto. Isso tem um impacto grande nas lutas políticas, como a gente viu até na Bolívia, no Peru, Equador um pouco, México. Enfim, são pelo menos, digamos, 5 grandes grupos na América Latina e que vão ter uma dinâmica, umas tendências ditadas pela geografia deles. Colômbia sempre vai procurar fazer comércio com os Estados Unidos e menos com o Brasil. Igual Chile. Chile não entra no Mercosul, porque ele está ligado à China, ao Pacífico, à Califórnia. Agora a gente está condenado aqui no Brasil a funcionar com a Argentina, olhar para o Angola e a Europa. É a nossa geografia. Então não existe uma América Latina como um todo monótono, não existe isso. Que nem seja pelas distâncias que a gente acabou de falar, do Rio Grande até o Rio da Prata, ou até a Patagônia. Porém, a gente fala da América Latina, todo mundo entende imediatamente o que se trata. Por quê? Porque tem um fator de homogeneização. A gente sabe que do sul do Rio Grande tem uma coisa diferente do norte. Você
pegar uma imagem do Texas e do México, do estado, sei lá, do Chihuahua, você sabe que quando você olha para a paisagem é a mesma, mas você sabe que de um lado é uma cultura, do outro lado outra cultura. É de verdade. Temos um fator comum entre o México até o Brasil, Paraná, Chile. Que factor é esse? É uma herança, é a herança do Mediterrâneo. Eu acho podemos resumir esse vídeo, toda a nossa conversa sobre a América Latina, a esse fato simples. A América Latina é a projeção, a prorrogação da cultura, de uma certa cultura do Mediterrâneo nos trópicos. Eu costumo dizer, brincando, que a gente é a prorrogação da Sicília, da Calábria, do sul da Itália, de partes da Espanha e do Portugal na América Latina. Com todo o legado positivo, o legado menos positivo que isso implica. Ao contrário da parte da América do Norte. Como a América do Norte, a gente teve os mesmos problemas, ou alguns problemas comuns. Escravidão, monocultura, genocídio dos índios aqui e lá, muita violência. Só ver o filme do Faroeste, são os bandeirantes. A gente teve os mesmos traumas, ou traumas similares, guerras para a independência. Só que eles viraram a página e estão na economia globalizada, fabricando iPhone e nanotecnologia, e a gente ainda não se liberou dessa herança maldita do nosso passado. Por quê? Aliás, quer dizer, qual passado a gente está carregando? É um passado de religião católica, um mundo cristão, um passado de importância da família, do clã, da tribo, do poder privado versus o poder do Estado. Você vê os problemas que a gente tem hoje no Brasil, ou na Colômbia, ou no México, a relação os problemas da cidadania, do crime, dos direitos humanos, são bem similares com o que você vê na Sicília hoje em dia. Você tem um Estado que não consegue controlar a máfia, o Estado italiano, que é um país rico. Você vê a diferença entre a Itália do Norte e a Itália do Sul, é absurda. Não dá para explicar hoje em dia na União Europeia ver tanta diferença no mesmo país, onde se fala o mesmo idioma. A resposta está nas mentalidades, nas culturas. E nossa cultura, na verdade, é uma prorrogação, um xerox. Imagina um xerox que você fez do século XV, XVI e está prorrogando. A gente está mantendo na UTI uma cultura, uma mentalidade, uma civilização que é mediterrânea. A gente tem essa cordialidade, esse calor humano, essa culinária boa, essa literatura maravilhosa, a música, mas a gente tem também esse legado aí que enfraquece o Estado, tem uma certa tolerância com a incompetência ou a baixa produtividade, com a corrupção, e o resultado é esse que a gente tem hoje. O problema, na verdade, da América Latina, Brasil incluso, até México, grandes países da América Latina, de uma boa maioria dos países, é o seguinte: esse legado a gente está agarrando ele, estamos prorrogando ele. Não fizemos nossa revolução civilizacional, nossa grande reforma das mentalidades, o que acontece lá dentro. E só que tem dois fatores novos hoje em dia, dos anos 80 para cá. O primeiro chama democracia, o segundo chama narcotráfico, ou narcóticos. Ou seja, os povos da América Latina querem duas coisas, que são legítimas: prosperidade, que significa bens materiais, tecnologia, nesse mundo globalizado e conectado, prosperidade e tecnologia, e querem democracia. Ou seja, democracia, dignidade, direitos humanos. Ninguém mais quer tortura, genocídio, abuso de autoridade. E a gente não consegue entregar isso. Por que não conseguimos entregar isso? Devido ao nosso legado, que a gente falou que é um legado mediterrâneo, uma certa conivência com corrupção e incompetência, a gente se deparou com a força do narcotráfico. Ele é muito rico. Sempre teve guerrilha, sempre teve insurreições na história do Brasil, do México. Acho que a Venezuela teve 100 guerras civis, da independência até os anos 40 do século passado. A Colômbia teve 150. Só que essa vez o inimigo está muito rico, muito bem armado, muito rico pelo poder da cocaína. O Brasil é o segundo maior mercado no mundo da cocaína. É uma coisa extraordinária. Não precisa nem atravessar o Atlântico para ficar rico ou para vender. É aqui que se vende. Então, o problema nosso hoje em dia pode ser resumido da maneira seguinte: a gente não consegue entregar prosperidade e direitos humanos porque temos um crime organizado, muito rico, muito articulado, alimentado pelo tráfico de drogas, pelo consumo de drogas,
E o nosso único recurso, que seria o Estado de Direito, está fraco. Sempre foi fraco, sempre foi bastante cínico, olhando para as oligarquias e não para o povo, mas até quando ele quer olhar para o povo, sinceramente, ele não consegue enfrentar o crime organizado. Vem no México hoje em dia. No México hoje em dia você tem uma humilhação diária do Estado em vários cantos do México. Não consegue nem entregar, por exemplo, sei lá, a educação. O professor tem que negociar com o chefão da região para trabalhar. Essa é a equação nossa. E essa equação não é um problema de segurança, é um problema de tudo. Porque quando você não tem Estado capaz de trabalhar, você não pode exigir nada, não vai exigir educação. E nessa economia que a gente está em competição com a China, a Indonésia, o Pacífico, ou seja, a economia do conhecimento, se você não entregar educação, você não entrega nada. A gente não tem nem o básico que é a segurança e temos o agravante que nosso Estado é incapaz, incompetente, claramente, para entregar isso. Do México até aqui. É um problema comum que a gente tem. Agora, esse problema se reflete na crise que chamamos dos gigantes. Os países maiores, em termos de população, de população, de potência econômica na região, estão todos em crises. Essa crise segue essa linha. México, Brasil, Argentina. Vamos começar pela Argentina. Você tem um problema na Argentina, agora a Argentina está saindo do kirchnerismo, que só foram, acho, 10 ou 15 anos de governo do casal Kirchner, com muita inflação, contas externas em déficit, problemas de isolação. A Argentina, como o Brasil, vivia isolada, com barreiras alfandegárias altíssimas, problemas para tirar os capitais, e vivia em UTI também de umas indústrias que viviam porque tinha reserva de mercado. Agora com o Macri está tentando sair desse período, vamos acompanhar, mas perdeu muito tempo, perdeu 20 ou 30 anos em termos de educação, em termos de capital humano, em termos de eficiência administrativa. Eu não sei se 3 ou 4% de crescimento anual, que é o sonho da Argentina hoje em dia, vamos permitir recuperar esse tempo perdido, em termos de capital humano. E nesse intervalo a China progrediu, a Coreia do Sul progrediu, a Europa do Leste progrediu muito. E a Argentina está entrando no mercado internacional de novo para competir com Bulgária ou Romênia, que está na porta da Europa, aliás, que está dentro da Europa, ou com a China, que está muito mais barata. É complicado. Brasil não vamos falar, todo mundo conhece a situação. Como a Argentina, país isolado, reserva de mercado para os empresários amigos. Estou exagerando um pouco, mas vocês entenderam o recado. E o caso do México também com problemas. Economicamente, se você faz a radiografia do México, ele está dando certo, relativamente, em comparação com o Brasil. Não teve esse choque aí da crise do Brasil, bem melhor do que a Argentina. A diferença entre México, Argentina e Brasil é que o país está aberto. É uma coisa que a gente não consegue imaginar aqui no Brasil com nossos arcaísmos. O México está aberto à globalização. É mercado comum, NAFTA, com os Estados Unidos e Canadá. É um casamento, pelo bem, pelo pior, pelo melhor. Depende da economia americana. Quando a economia americana está crescendo, o México está muito feliz. Quando ela está mal, o México está mal. Mas ele está ligado na economia americana, a mais dinâmica do mundo. México, apesar da economia que funciona, está enfrentando a crise do crime organizado, que a gente acabou de falar. Estamos em nível de guerra civil. México, na verdade, cada 100 anos tem uma guerra civil. 1810, 1910, 2010. 2010, na verdade, 2007, 2008, começa a guerra civil dos cartéis. O presidente Calderón teve a coragem de enfrentar os cartéis, só que a reação, me surpreendeu muito essa reação, os cartéis começaram a se matar entre eles. A violência aumentou muito mais do que nos anos... A violência ou durante o governo Calderón é muito mais alta do que no governo anterior, do partido PRI, Partido Revolucionário Institucionalizado. Porque ele deu um chute no sistema, começou a guerra dos cartéis, continua até agora. E não tem saída, porque eles são muito ricos e o Estado está muito fraco a nível estadual e local. Não tem saída. Quando o cara aprende a matar um policial, ele não volta atrás. Perdeu o medo, não volta atrás. É difícil. Agora, não quero dar uma opinião, uma análise muito escura, muito pessimista da região. Eu acho que ela é lúcida. Dá para fazer muito dinheiro nesses três países, de muitas oportunidades.
mas depende muito do sector. Tem países que são talvez pesos ligeiros que estão dando uns sinais fracos muito interessantes. E vale a pena olhar para eles. Claro, tem o exemplo do Chile, todo mundo conhece. Tem a Colômbia, Peru, talvez a Bolívia. A Bolívia vem crescendo 5% anual, surpreendente. Colômbia está resolvendo o problema da crise política, da guerra civil, crescendo 2, 3, 4% anual. Eles vão ter a força da recuperação com obras de infraestrutura, obras da habitação, porque tem muita gente que perdeu casa na guerra e vão querer voltar para a região onde moravam e construir, reconstruir. Muita autopista, muito aeroporto, porque o país não tinha dinheiro para investir nas infraestruturas, que estava comprando arma e destruindo o PIB. Quando você faz uma guerra civil, você destrói seu PIB. Quando você ataca seu vizinho, você está em esperança de capturar parte do PIB dele. Mas quando você faz a guerra em casa, você destrói os seus ativos. Isso que aconteceu na Colômbia. Então vai ter uma euforia pós-conflito, um país muito interessante. Porém, seja Chile, Colômbia, Bolívia, Peru também está dando certo num certo aspecto. Os problemas são sempre os mesmos. Temos duas mazelas, crime organizado e fraqueza do Estado, que não conseguem entregar o resultado que a gente quer, que é desenvolvimento do capital humano.